Eu só quero perguntar algumas coisas aqui. Por exemplo, ontem o Machado aqui debatendo com o Miorim, ele falou uma parada legal, assim, que tipo... Mas ele acabou de falar, deixa eu responder um superchat. Não, eu vou responder, vou te mandar. Bom, eu quero saber a sua opinião. Minha opinião? Ele respondeu uma pergunta minha, agora eu vou te fazer uma pergunta. É pra mim? Então dá-lhe, mete bala. O Machado ontem falou pro Miorim que, na opinião dele, economista hoje é tudo pseudociência. Você acredita que a economia é uma ciência, uma pseudociência? Não, os economistas. Deixa ele dar o contexto. Porque foi uma coisa. Economia é pseudociência. Os economistas... Não, a economia, não é os economistas, tá? Mas a economia entendida a ciência como a possibilidade de ter uma sistematização racional desse domínio. O marxismo ele já parte da impossibilidade da economia enquanto ciência. Ou seja, não é possível você racionalizar o funcionamento da economia capitalista de modo que você possa geri-la de forma racional, continuada e etc, etc. Então não são os economistas que são pseudocientistas. O economista pode ser um cientista, mas ele vai fazer a crítica da economia. Por isso que Marx, enquanto um economista não fez economia, fez a crítica da economia. Uma ciência econômica é impossível. Na minha opinião, tá? Uma ciência econômica bem fundamentada é impossível. E as tentativas que existem, então, são pseudocientíficas. Aí tem vários temas que eu não posso entrar, porque não daria tempo. As metodologias são usadas, individualismo metodológico, meros agregados e por aí vai. Mas, sim, para mim, toda economia é pseudocientífica, macro e microeconomia. Pergunta honesta mesmo. Sim. Tem algum pensador fundamentado, credível na academia internacional que defende esse ponto de vista? É pergunta séria mesmo. Não faço a menor ideia. Tá. Não faço a menor ideia. Para mim, isso é uma interpretação minha, e para mim isso sai necessariamente da própria teoria do Marx. Por isso ele não escreve uma economia, ele escreve uma crítica à economia política. Ou seja, ele está fazendo uma crítica à possibilidade de sistematizar de maneira científica a sociedade capitalista. Ela não é passível de uma sistematização nesse sentido. É isso. Tem autores que vão nessa direção, na minha opinião. Hector Benoit, no Brasil, por exemplo, e tal. Ok. Tudo certo? Eu quero te fazer outra pergunta. Posso? Pode. Eu vejo que muita gente pede pro Machado falar de China. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai falar de China, várias pessoas começam a criticar o que o Machado fala. Você tem uma noção o porquê dessa crítica ao Machado quando ele fala de China? Porque ele criticou a China, e a China é um modelo que, apesar das desigualdades, vem crescendo muito. E, assim, materialmente é a única bandeira de algum modelo de algum país que o marxista pode se apegar. Ou ele nega todas as experiências, ou ele tenta pegar com a China. Porque se pegar a Coreia do Norte é triste, se pegar Cuba é triste também. Então, acho que a ideia é tentar se apegar a alguma coisa material e não ficar só no campo das ideias e falar China. Aí ele não gosta, pelo menos, do modelo chinês, pelo que eu entendi. Você concorda com isso aí, Machado? Por que o pessoal pega no seu pé quando você fala de China? Primeiro, assim, eu não nego nenhuma experiência, eu procuro entendê-las. Entende? Então, eu não acho que as coisas se resumam a isso. E nem vejo como modelos, né? Eu vejo como um processo que a gente tem que entender até onde foi, onde parou, quais foram os motivos, né? Então, todas elas são importantes. Eu acho que é porque o pensamento de esquerda ele é marcado predominantemente, não são todos, eu me oponho ferrenhamente a isso, que é uma ideia de ver as relações internacionais no mundo. Isso foi muito moldado na época da União Soviética por algo que nós, dentro da minha tradição morenista, trotskista, da organização copertista, chamamos de campismo, que é ter dois campos no mundo, o campo progressivo e o campo regressivo. Uma dualidade, evidentemente. Então, um campo do bem e do mal, né? Na época, antes era a União Soviética e Estados Unidos, e agora... esse campo progressivo é visto a China. A China é o campo progressivo e os Estados Unidos é o Oriente campo, versus Ocidente, né? É o campo do mal, né? É o campo regressivo, e isso é muito forte, né? Então, o fato da China ter, de fato, emergido como uma potência e o fato dela estar dentro da disputa imperialista com os Estados Unidos faz com que várias pessoas vejam ela como uma alternativa aos Estados Unidos, enquanto, para mim, que substantivamente não é. Substituir a dominação dos Estados Unidos pela dominação da China não é mudar substancialmente as coisas. Para ser bem sincero, eu penso até o contrário, tá? Eu acho que a dominação chinesa pode ser até pior em muitos aspectos se basearmos em várias experiências que têm acontecido. Basta ver o que aconteceu com a BioID agora da Bahia, com trabalhos escravos. Comprou a planta da Lecar, que é para Lecar, e sim, trabalho... Sim. Ai, caramba. Eles na China,
o trabalho de alta qualificação é muito louco. Isso reproduz em dezenas de casos que eu consegui mapear. Eles trazem da China o trabalho de alta qualificação, ou seja, as indústrias Posições mais altas. Isso, então você vai pagar para o trabalhador chinês aqui no Brasil, que vem para cá para trabalhar na empresa. Sim. E às vezes também os trabalhos de pior qualificação, porque fala, pô, lá tem uma CLT, vai ter uma turma que vai encher nosso saco, nós vamos trazer aqui uns 2, 3 mil chineses que vai ficar aqui trabalhando feito doido, inclusive